Seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Alemão de A a Z. E o tema de estreia, une Brasil e Alemanha. Futebol ou Fußball. O Brasil é o maior campeão de Copas do Mundo, com 5 troféus. E logo atrás está a Alemanha, com 4. Os clubes brasileiros e alemães são muito importantes para a identidade de muitas famílias. É só observar os estádios lotados aqui e lá. Nosso convidado de hoje é Marcelo Duó, jornalista e narrador esportivo há mais de 20 anos. Além de trabalhar na rádio Band News FM e na Rede TV, Marcelo aborda técnicas de narração e ensina como narrar em seu canal do YouTube, Marcelo Duó Caçapa, que leva o nome do seu bordão. Vamos começar com a pergunta: quem é você? Wer bist du? Eu sou jornalista, né? Sou narrador esportivo há 20 anos, trabalhando com futebol e outros esportes. Brasileiro, então gosto de futebol, já cobri 2006, 10, 14, 18, 22, 5 Copas do Mundo, a última delas lá, 2010 também, foi na África do Sul. Transmiti o campeonato alemão em algumas oportunidades, né, em 2006, de 2006 a 2010. Depois, recentemente, né, nessa última temporada, eu trabalhei na Rede TV, transmitindo o campeonato alemão, também no Gold, que é um canal aqui no YouTube. E acho que é isso, né? No futebol, muita coisa já feita, Champions, enfim, de tudo que você possa imaginar, futebol brasileiro. E de outros esportes também, com Jogos Olímpicos e tudo mais. Tem já uma experiênciazinha aí por aí. Já conversou com um alemão sobre futebol? Já por internet, assim, eu me preparo bastante para as transmissões, né, que a gente faz, então eu costumo ler jornal local, lógico que traduzido para o inglês, né, mas conversar com gente na internet. Pessoalmente, nunca conheci nenhum alemão, mas por internet, trocando ideia com o colega, com o jornalista, tal, para entender a situação do jogo que eu vou transmitir. Mas a gente tem uma total noção do que é o futebol alemão. Para o alemão, é uma das coisas que une a pátria, né? O alemão em si é um povo que está aprendendo ainda, acho que já aprendeu muito, mas a viver como uma única nação, porque sempre foi muito dividido lá atrás, nem só falando do muro, mas antes ainda, né? Então, as diferenças regionais da Alemanha são, né? O bávaro, o cara que é da região dos Carvões, lá de Dortmund, de Gelsenkirchen, o pessoal do norte. Então, tem várias Alemanhas dentro de uma Alemanha só. Isso se assemelha muito ao nosso país, né? Muito legal de observar. Você estava trabalhando no dia do 7-1? Não estava. Eu transmiti essa Copa pela Rádio 105 FM e eu tinha transmitido. Meu último jogo foi Alemanha e França, que foi o jogo anterior. Eu fiz Alemanha e Argélia também, que foi um jogo difícil, que foi para prorrogação. A Alemanha sofreu contra a Argélia, quase tomou empate na prorrogação. A Alemanha fez uma boa Copa, inclusive o primeiro jogo goleou Portugal com o Cristiano Ronaldo e tudo, né, por 4-0. As pessoas não lembram muito disso, mas aquilo já era um indício. Mas aí, esse foi o meu último jogo, que eu não era o principal narrador da rádio, né? Então eu ganhei folga para assistir em casa. Na época, eu me lembro muito bem da cena, assim. Eu estava assistindo o primeiro tempo, e a minha, então, esposa, a gente está separado hoje, mas ela estava passando roupa na sala, e eu assistindo ao jogo ali, com a camisa do Brasil igualzinha a essa sua aí, que eu tenho uma igual que tá ali, que eu vou levar mais tarde, vou levar amanhã para a transmissão da Copa América. Só que aí, no primeiro tempo já foi aquele esculacho, e a gente, que era da imprensa, a gente estava muito insatisfeito com a seleção brasileira já. A gente que estava acompanhando, a gente sabia que o time não estava bem, e isso dava uma certa raiva. Então, no intervalo, a coisa acho que já estava 2-3-0 no intervalo, né? Eu peguei uma camisa da Alemanha que eu tinha aqui, botei a camisa da Alemanha, abri uma cerveja e curti o resto. Não fiquei triste não, sinceramente, fiquei chocado, mas não triste não. Ano anterior, 2013, o Brasil ganhou de 3-0 da Espanha na Copa das Confederações. E a Alemanha, como você disse, estava firme e forte. Você previa que poderia ter uma discrepância assim, de uma goleada, não 7-1, que 7-1 é um número muito aleatório, mas uma goleada talvez da Alemanha em cima do Brasil? Putz, goleada não, porque é um clássico, né? A gente nunca espera uma porrada tão grande num clássico.
Brasil e Alemanha é um clássico. E a gente, eu acho que a gente até tinha uma mão de obra legal, mas na mão de um cara que... Aquela Copa das Confederações iludiu muita gente. Foi um torneio de verão que as seleções vieram para cá, não valia exatamente muita coisa. A gente tinha ali uma atmosfera muito pra gente, né, no Brasil. O time estava mobilizado de uma maneira diferente. Mas se você olhar friamente, Fred, vou comparar o Fred com o Miroslav Klose, não dá para comparar, né? Assim, não dá para comparar o Bernard com o Müller, não dá. Então, a diferença era realmente muito grande, só que a gente não olhou para a Alemanha naquela Copa do Mundo. Aquela Copa a Alemanha passou meio despercebida, assim, teve aquela história na Bahia, eles muito legais com o povo baiano ali, ajudando e tudo, assim, interagindo ali. Mas aquela Copa a gente não olhou, a gente olhou para a França, a gente olhou para a Argentina, mas a gente não viu muito a Alemanha. Então, ficou uma situação de que, e teve aquela história do Filipão, não sei se você lembra, né? O Filipão chamou um bocado de jornalistas horas antes desse jogo. O Neymar estava fora, porque contra a Colômbia ele sofreu aquele trauma nas costas, aquele crime, né, que cometeram com ele. O Neymar era o nosso jogador diferente. E o Filipão resolveu abrir o time. Inclusive consultando esses caras, Paulo Vinícius Coelho, tem uma série de pessoas que foram lá para conversar com o Filipão e trocar ideias. E a escalação que ele botou em campo era um negócio surreal, né? Só o Luiz Gustavo e Fernandinho para marcar, né? Kedira, Ozil. E aí existia um modelo de futebol que a gente não sabia, a gente não viu, a gente não prestou atenção. E quando o Brasil viu, estava 4-0, né? E aí, assim, tem uma coisa psicológica, eu acho, né? Quando tomou o segundo, principalmente, da forma que foi, o time olhou, estava em casa, no Mineirão, passando aí, literalmente, o Brasil tremeu. Acho que foi isso. E o 7 está na conta da tremida. Eu tinha certeza que o Brasil não ia passar. Mas não que fosse tomar uma surra dessa. 10 anos depois, a seleção melhorou ou piorou? Piorou, não aprendemos nada. A gente não aprendeu nada. A Alemanha, ela passou o trauma de 2006, principalmente, né, que fez a Copa em casa, foi a minha primeira Copa do Mundo. Mas ela estava se planejando desde da porrada que tomou nossa em 2002 para ganhar uma Copa do Mundo de novo, né? E ela trabalhou para ganhar em 2014 como no fim ganhou. E o Brasil não. O Brasil, primeiro, acho que rolou uma depressão que está aí até hoje, as pessoas têm ranço da seleção brasileira até hoje. Isso aí está durando até mais tempo, acho, do que 50. Foi outro trauma que o Brasil teve muito grande, né, contra o Uruguai. Fora de campo, tudo piorou. A gente tem uma confederação brasileira com 3 ex-presidentes investigados, ou presos, ou afastados, né? Uma situação absolutamente maluca. A gente tem uma geração que eu acho que até tecnicamente é melhor do que essa. Se você pegar a seleção de hoje, ela tem melhores jogadores do que essa aqui de 2014, mas muito perdido fora de campo, né? Se teve uma coisa que eu acho que melhorou um pouco, foi o próprio futebol brasileiro em si, o nosso dia a dia de clubes aqui, algumas coisas melhoraram. Muitos clubes melhoraram, né, de alguma maneira em relação ao que era em 2014. Mas o futebol brasileiro não aprendeu nada e eu acho que a distância aumentou. Não só para a Alemanha, mas para outros países europeus. É só você ver que de lá para cá, em 2018 a gente cai nas quartas também, né, para a Bélgica, e no Catar a gente cai para a Croácia de uma maneira absolutamente ridícula, né? Não era para ter caído daquele jeito. E para uma seleção que é do terceiro escalão. Então, eu acho que piorou. Vamos falar sobre ocupação de estádios na Alemanha. A Alemanha, eu me lembro, quando a gente fazia, no começo, 2006, 2007, 2008, a Alemanha já tinha o maior índice de ocupação de estádios da Europa. Ali, estou falando de 15, 20 anos, quase 20 anos atrás, 20, né? 18. E hoje isso se mantém. Eu acho que o alemão tem uma relação diferente da nossa com o futebol.
porque os clubes alemães, eles defendem um pouco a representação daquelas regiões, né, de certa maneira, alguns em específico ali, como é o Dortmund, como é o próprio Bayern de Munique, né, que é o representante da Bavária e é quase um representante nacional ali, que ganha tudo, o expoente fora do país. O Hamburgo, né, você tem clubes que são culturas locais, o Frankfurt, o Stuttgart, são times que representam não só o time, mas a cultura local, daquela província, daquela região da Alemanha, como eu disse, são regiões bem diferentes, né? Então o alemão, ele, lógico, todo mundo quer ganhar, mas ele não condiciona a torcida dele ao fato do time ter resultado ou não. Né? É só ver o Schalke, por exemplo, o Schalke 04 hoje está, coitado, sofrendo lá na terceira divisão, e, não se sabe se vai continuar ou não, mas o campo continua com torcida, a torcida continua apaixonada, a arena continua bonita, é sede aí da Eurocopa e tal, um dos times mais populares da Alemanha. Então, o próprio Hamburgo sofrendo na segunda divisão da Bundesliga, tem times tradicionais, Kaiserslautern, que né, são times de muita torcida, independente de como eles estão. O brasileiro não, o brasileiro tem uma relação de muito ódio com o futebol. Eu acho isso um pouco diferente da Alemanha. Assim. Na Alemanha eles curtem tudo. Eles curtem, é um evento para se divertir, é como ir na balada. Você vai no futebol. Inclusive nessa Eurocopa, um dos grandes personagens é um saxofonista que agita a galera na Sunfest. Então, eles sabem curtir a parada, a gente não. A gente vai assistir um jogo da seleção brasileira agora na Copa América para a gente xingar alguém, né? Para a gente destilar o nosso ódio em cima da seleção brasileira. Às vezes a gente até inconscientemente torce para perder, a gente ter motivo para odiar, entendeu? E isso também são os times daqui, é a mesma coisa, né? Você vê aí qualquer time que perde ou passa 4 jogos sem ganhar, já é uma coisa, tem que trocar o técnico, tem que ir lá invadir o CT e bater nas pessoas. É uma relação muito distorcida, porque talvez a gente bote para fora as frustrações nossas aqui como país, são muitas, né? Que um alemão não tem, né? Então o alemão tem mais espaço para se divertir com o futebol do que nós. Assim, o futebol para a gente é uma coisa muito... Parece que se a gente fracassar no futebol, a gente fracassou como povo. E isso também está nesse microcosmo do clube. Isso é o que está acontecendo com o Corinthians aí é muito emblemático. E o Palmeiras, a mesma coisa. O Palmeiras, que é o melhor time do Brasil há 3 anos, aí, passa um períodozinho, perde uma partida. Já é um negócio que parece que o mundo vai acabar, porque a gente não pode perder essa aura, porque senão parece que a gente vale menos como ser humano. Assim, é uma discussão mais profunda, eu acho, até, do que como o brasileiro tem lidado com o futebol. Pô, eu tenho 45 anos, Matheus, eu vou dizer para você que não era assim antes, desse jeito. Né? Tinha ali a insatisfação momentânea, tinha a briga de torcida nos anos 90, mas não era desse jeito. A gente se divertia um pouco mais, assim, a gente curtia mais o evento futebol do que hoje. Sinceramente, virou outra coisa. Campanha invicta de Leverkusen em 2023-24. Algum time brasileiro fez isso? Talvez com o Santos de Pelé, cara. Assim, que eu me lembre, talvez o time ficar 40 jogos sem perder, né, somando todas as competições, talvez só o Santos de Pelé. Eu tô puxando na cabeça aqui quase um ano inteiro, uma temporada inteira aqui no Brasil. Eu não me lembro. Eu lembro que tinha antigamente a Taça dos Invictos, tal, mas era de um campeonato só, um paulista aí, que se fazia 15, 20 jogos no máximo. E aí o Palmeiras já conseguiu isso e tal, mas isso lá, anos 20, 30, 40, era outro tempo, né? O que o Leverkusen fez é histórico. Acho que na futebol europeu, acho que nesse século não houve nada nem parecido com isso. Fruto de um trabalho, né? Assim, um excelente treinador, Xabi Alonso, acertou lá o time. E que veio perder num jogo que não podia, naquela final da Liga Europa, acabou perdendo. Mas no outro momento, os caras já tinham ganhado a Bundesliga, que para eles é o campeonato principal, enquanto aqui a gente dá mais atenção para a Libertadores, lá a Bundesliga, o campeonato nacional, aqui é o importante.
E mostrou um time muito sólido, que tem um pouco do que é o futebol alemão, do que é o povo alemão. Um povo muito sólido, né, que sabe o que está fazendo, que tem planejamento para fazer as coisas, que tem um pouquinho de arte também, de improviso, mas tudo dentro de um projeto, né? E o Leverkusen fez um projeto para conseguir esse feito. Talvez não para conseguir esse feito exatamente, tantos jogos sem perder, mas para ganhar protagonismo que há muito tempo não tinha, e que, mantendo o técnico que manteve agora, deve manter o grupo também, tem tudo para fazer uma bela Champions ano que vem. É um time muito forte. Dá para comparar o Leverkusen com o Corinthians de 2012? Não, acho que não, porque tinha menos jogos. A Libertadores, o Corinthians ganhou invicto, mas são muito menos jogos, né? Você tem ali uma fase de grupos, 3, 6 rodadas, oitavas, quartas, semi, 2 finais. Você jogou 10 vezes. É como uma Copa do Mundo. Tudo bem, a Champions também, a Liga Europa, né? No caso também, acho que a Liga Europa tem uma fase a mais. Mas se somar isso com o campeonato nacional, tipo, é um time ser campeão invicto do Brasileirão, e também ganhar a Libertadores, invicta, quase, né? Só perdeu a final, acabou não ganhando, mas imagina isso, né? Aqui no Brasil você joga um time que ganha tudo, chega nas finais todas, jogam em tese 70 jogos no ano, 70, na Alemanha joga 50 no máximo, né? Aqui o nosso calendário é maluco porque tem o estadual, são 20 jogos a mais, hein? Então é muito difícil o time aqui brasileiro ter esse desempenho por causa do calendário. Aqui você não consegue descansar, você vai jogar a cada 2, 3 dias, aí muita gente vai lesionar, vai ter suspensão, então você não consegue manter isso, né? Também tem um pouco da conjuntura local, mas o que o Leverkusen fez é completamente fora da curva. Estamos chegando no final do episódio e vamos agora para o momento previsões. Lembrando que essa conversa rolou em julho de 2024. Pouco tempo depois do Leverkusen ter sido campeão do principal campeonato alemão. O feito é gigante porque o Bayern de Munique estava há 10 anos seguidos ganhando esse campeonato. Quem você acha que vai ganhar a Bundesliga? Cara, a Bundesliga eu acho que o Leverkusen é favorito a ganhar, a fazer o bicampeonato, porque pelos times que a gente viu, o Borussia Dortmund vai mudar boa parte da sua geração, o Mats Hummels já tá velhinho, vai parar, tem algum jogador, o Marco Reus, né, já se despediu agora, então o Dortmund vai passar por uma transformação, e o Bayern de Munique tá perdido, né, o Bayern de Munique parece o Corinthians, assim. Pois é, gente, depois desse feito histórico do Leverkusen, muitas pessoas estavam confiantes de que o time ganharia o bicampeonato. Mas quem levou o título na rodada 24-25 foi o Bayern de Munique. E você, quem achava que ia ganhar a Bundesliga esse ano? Escreva aqui nos comentários. No próximo episódio do podcast Alemão de A a Z, vamos receber o jornalista Matheus Cremonese para falar mais sobre a Bundesliga, Leverkusen e Bayern de Munique. E você, que time que torce? Estou muito curioso para saber qual é a maior torcida dos ouvintes do podcast Alemão de A a Z. E se você, que está aí me ouvindo, estuda alemão ou está começando a aprender alemão do zero e tem alguma dúvida de como pronunciar o nome de algum jogador ou time, escreva aqui nos comentários que depois eu gravo um vídeo explicando a pronúncia. Se gostou, dá um like, segue o canal. E para saber quando sair a próxima entrevista, é só clicar no sininho. Fiquem à vontade para fazer perguntas e sugestões nos comentários. Que tema você quer ver aqui? Qual convidado você quer que eu entreviste? Escreve aqui, gente! Valeu! E até a próxima!